Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje, né? Respirando fundo, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, rogando o amparo e o auxílio dos nossos mentores, anjos guardiões, o amparo e o auxílio da espiritualidade superior, que possa nos amparar, nos assistir, nos auxiliar nesta noite, durante o trabalho, que possa nos inspirar, que a espiritualidade maior se faça presente em cada um dos lares de todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, que possa assistir e auxiliar todos os encarnados e desencarnados nessa noite. Que Deus envolva todos com o seu amor, com a sua luz, com a sua bondade e a sua misericórdia infinita. Que assim seja. Hoje o tema da noite de hoje, né, é Bem e Mal Sofrer, tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 18. Bem e mal sofrer, o item da instrução dos espíritos, não é? E aí nós vamos ler agora o Evangelho. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, dele é o reino dos céus, não se referia à generosidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas ai, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa. Mas é preciso merecer essa recompensa, e é por isso que a vida é cheia de tribulações. O militar que não é enviado às linhas de fogo não fica satisfeito, porque o repouso do campo não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, nas quais às vezes é preciso mais coragem que um combate sangrento, pois quem fica firme diante do inimigo curva-se sobre a opressão de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa para esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva seus louros e um lugar glorioso. Quando vos ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, de cólera ou de desespero, dizei-vos com uma justa satisfação: eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho vem o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então, a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer, não é? E a gente começa a nossa conversa de hoje falando um pouquinho sobre o sofrimento. O que a gente pode entender como sofrimento? O que seria o sofrimento? Não é? É você ser atormentado,
ser afligido por alguma coisa, suportar alguma coisa, aguentar algo, né? Passar ou experimentar uma coisa que aos nossos olhos são desagradáveis ou é uma coisa difícil, né? Como a gente costuma dizer, trabalhosa. É uma dor física, uma dor moral, ser acometido por uma doença, né? Enfim, o sofrimento ele está sempre relacionado com a angústia e com a aflição. Então, todas as vezes que a gente se sente acometido por alguma coisa que aos nossos olhos é um mal, é uma coisa desagradável, a gente fica aflito, angustiado, preocupado, ansioso, né? Ou seja, nos tira da nossa condição de conforto. Mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, mexe muitas vezes com o nosso orgulho, com a nossa vaidade e causa uma série de sensações desagradáveis em nós. E aí a gente observa que todo esse sofrimento, todas essas provas, essas expiações, elas vão ter por fim na sua vivência provocar em nós o arrependimento, a conscientização dos sofrimentos causados, fazendo com que a gente se arrependa e com que a gente passe a se conhecer, certo? Então, a evolução espiritual ela vai ser uma consequência de tudo isso, certo? A evolução espiritual ela vai ser uma consequência de tudo isso. Por quê? Porque a partir do momento que a gente passa por essa situação de prova, de expiação, que a gente passa por essa experiência, né, como eu disse, aos nossos olhos dolorosa, isso vai nos levar muitas vezes ao arrependimento de algumas coisas que nós possamos ter feito ou de algumas coisas que possamos ter deixado de fazer, porque a gente se arrepende daquilo que a gente fez e a gente também às vezes se arrepende daquilo que a gente deixou de fazer, não é? E esse arrependimento nos leva a tomar consciência, né, desse sofrimento que foi causado em nós. Por que que eu sofri? Se a gente parar e analisar, a gente vai entender porque eu agi de tal forma e não de tal forma, eu deixei de agir de tal forma e agir de tal forma. Então, nós somos os causadores dos nossos próprios sofrimentos e dos nossos próprios males. Então, todo sofrimento, toda dor que nos chega, ela é uma expiação, ela está relacionada com o nosso passado, como ela também está relacionada com a situação que vivemos agora. E nós estamos sabendo que, como as coisas agora estão sendo aceleradas, a maioria das vezes as causas das nossas aflições estão ainda nessa vida e não em vidas passadas. Aí a gente vai lá, olha o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e a gente começa a enxergar e começa a perceber onde é que está a causa dessa dor, desse sofrimento, onde foi que eu dei causa a isso tudo, né? Por que que eu tenho que passar por determinadas situações para aprender? Porque eu não consigo aprender quando está tudo bem, tudo às mil maravilhas, quando está tudo ótimo e tudo maravilhoso. Eu só consigo aprender na dor. A dor é o mecanismo mais eficaz para me impulsionar o progresso, para me impulsionar a minha evolução moral e a minha evolução espiritual. Se não fosse a nossa amiga dor, muitos de nós, eu diríamos que a maioria de nós, não caminharíamos em direção a essa evolução. Não caminharíamos em direção à subida desses degraus da nossa evolução. E aí a gente se depara também com o medo, né? Porque a aflição, o sofrimento, ele gera em nós esse sentimento de medo. E o medo, ele faz com que a gente mal sofra, né? Quando a gente tem medo, a gente tem limitações. E quando a gente tem limitações, a gente vai para a nossa falta de fé. O Evangelho coloca aqui que a gente deve ter uma fé viva na bondade de Deus, né? Isso é uma coisa que a gente deve parar e pensar, o que seria uma fé viva na bondade de Deus? A gente muitas vezes diz que acredita em Deus, que confia, que tem fé, mas será que a gente acredita realmente? Será que no momento da dor, do sofrimento, a gente está realmente alimentando essa fé? A gente está buscando verdadeiramente essa fé? Será que nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, como é que eu venho exercitando a minha fé? Será que a minha fé, é nesse momento que eu vou ver se a minha fé está fraca ou se a minha fé está forte? Né? Se eu confio que realmente, o que é que vai acontecer?
a minha fé não vai ser abalada, a minha confiança em Deus, pelo contrário, será fortalecida. Então, muitas vezes a gente enxerga a dor como um problema na nossa vida. E a dor, ela não é um problema. A dor, ela é necessária. Agora, o sofrimento é uma escolha nossa. A dor, ela é necessária para me fazer evoluir, para me fazer repensar sobre algumas atitudes, algumas posturas, alguns pensamentos. A dor vai gerar certo desconforto em mim, até para que eu possa sair dessa zona de conforto e para que possa trabalhar o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, sentimentos que sabemos que são nocivos a nós, espíritos encarnados ou desencarnados. Então temos muitos valores ainda a serem trabalhados, e principalmente quando a gente olha que é através da dor que esses sentimentos vão aflorando muitas vezes em nós, e é nesse momento que a gente vai aprender a lidar com eles, a equilibrá-los e não se deixar levar pela cólera e não se deixar levar desesperadamente pela dor. É o momento de testar nossa fé, de demonstrar essa fé viva, confiante na misericórdia e na bondade divina. É momento da gente escolher bem sofrer ou mal sofrer. Na verdade, a dor, ela vai chegar para todos nós. Ela é necessária. Agora, o sofrimento é uma escolha de cada um de nós. Que a gente possa compreender isso na noite de hoje. E qual é o objetivo da dor nas nossas vidas, né? A dor, ela funciona como agente de desenvolvimento e de progresso, né? Ela vai nos impulsionar à evolução, ao progresso. A dor também, ela tem um significado nos seres inferiores, que é fazer com que esses seres que ainda têm pensamentos inferiores, às vezes comportamentos, possam também evoluir, possam também enxergar a vida e as situações da vida de outra forma, possam também trabalhar esses sentimentos dentro de si. E a dor moral, ela aprimora os nossos sentimentos. Então, quando a gente entende que a dor, ela vai nos aprimorar, ela vai nos transformar em pessoas melhores, né? Então a gente vai perceber que a dor é um mecanismo correto, é um mecanismo que vai funcionar como deve funcionar na nossa vida, né? Sempre para nos levar ao progresso. Não existe sofrimento desnecessário. Ninguém passa por provas, por expiações, por situações da vida desnecessariamente. Se fosse assim, onde estaria a justiça divina? Onde estaria a bondade e a misericórdia divina? Deus, Ele nos conhece melhor do que nós e sabe as nossas necessidades melhores do que nós. Então, quando a gente entende que Jesus, Ele é o médico das almas, Ele é um professor e Ele é um especialista em estudar a alma humana, em compreender, entender, até porque veio aqui entre nós e vivenciou muitas situações que nós passamos e vivenciamos aqui, e às vezes a gente para e pensa, mas foi Jesus. Mas se Jesus veio e mostrou que é possível, é porque Ele quer mostrar pra gente que não é impossível pra gente, que basta a gente ter a força de vontade e a boa vontade para que as coisas possam acontecer e para que as coisas possam fluir. E aí que a gente possa interrogar a nossa consciência, sempre, né? Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, estaria em tal condição? Será que se eu tivesse agido de uma forma diferente lá no passado, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com o meu sogro, com a minha sogra, será que a nossa relação hoje não poderia ser diferente com o meu colega de trabalho, com o meu chefe? Será que se eu tivesse agido de uma forma diferente, se eu tivesse pensado de uma forma diferente, as coisas estariam como estão hoje? Será que a condição que eu estou hoje, ela foi uma condição? Não, é porque é o meu destino, é porque está no meu caminho, é porque está na minha programação reencarnatória. O espírita gosta muito de falar isso, né? Tá na condição reencarnatória, na programação reencarnatória. Mas eu não posso mudar a minha programação de acordo com o meu merecimento, de acordo com o meu esforço.
eu obter o merecimento e mudar várias situações? E a gente sabe que a gente consegue, né? Nós vimos aí na literatura espírita vários sofrimentos. Às vezes você vê aquela história, às vezes você vem programado para perder um braço e por merecimento você perde só um dedo. Então, isso já é uma evolução, já é um progresso e já é uma situação de merecimento, porque Deus é justo e Deus ele observa todo o nosso comportamento, toda a nossa vontade de querer realmente. Ele sabe se a nossa vontade realmente é verdadeira, no sentido de querer ser melhor, de querer evoluir, de querer aprender. Então, se a espiritualidade percebe em nós essa fé viva, percebe em nós essa vontade ativa, com certeza nós vamos ter ajuda de todos os lados. A ajuda não nos vai faltar. O que vai muitas vezes faltar é se a gente não tiver essa fé ativa, não tiver essa vontade ativa, se for aquela vontade vacilante, aquela fé vacilante. É isso que a gente precisa ter cuidado, para não se deixar levar por situações, né, vacilantes. A gente precisa ter a nossa fé e a nossa vontade firme naquilo que a gente realmente quer e que a gente almeja. O que eu quero é aprender, é crescer, é evoluir, é me tornar uma pessoa melhor. Para isso eu estou aqui no Luz e Harmonia, aprendendo, participando de estudo, ouvindo as lives, as palestras, lendo o Evangelho, fazendo o Evangelho na minha casa, com o meu lar, com a minha família. Então tudo isso faz parte do processo que vai nos levar a esse crescimento, a essa evolução moral e espiritual. E é por isso que eu estou aqui enquanto médium, enquanto trabalhadora, né? A gente vem para aqui para se doar, para fazer o bem àqueles que podem ser alcançados por nós naquele momento. Se durante o dia eu só conseguir fazer o bem a uma pessoa, ótimo. Mas se eu conseguir fazer a 10, a 20, a vários de uma vez só, melhor ainda. Que essa vontade de fazer o bem, ela seja verdadeira e desinteressada. Que a gente não queira estar barganhando com Deus. Ah, meu Deus, você me dá isso porque eu vou lhe dar aquilo em troca. Aí vem a questão das promessas, vem a questão das trocas, das barganhas, como se a gente estivesse negociando com Deus, né? E a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Então a gente precisa fazer a nossa parte, porque a parte da espiritualidade, a parte do nosso mentor, a parte que cabe aos espíritos superiores é feita. A nossa parte é que às vezes deixa a desejar e muitas vezes é vacilante. Então a gente precisa ter esse desejo, essa vontade ativa e precisa ter uma inclinação realmente na direção do bem, na direção do aprender. Não, eu quero aprender, eu quero me tornar uma pessoa realmente melhor, eu quero trabalhar realmente o orgulho, a vaidade. E o primeiro passo para que a gente possa trabalhar tudo isso é a gente primeiro se reconhecer tudo isso. Eu tenho que reconhecer que eu sou vaidosa, que eu sou egoísta, que eu sou orgulhosa e reconhecer na minha vida, no meu dia a dia, as situações que acontecem que demonstram que eu sou assim. Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, acontecem várias situações em casa, com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia acontecem várias situações que mostram que nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós somos intolerantes, impacientes. Nós ainda não evoluímos a tal ponto de sermos merecedores de tantas coisas boas assim, não. Então a gente precisa ser paciente conosco, mas também ser paciente com o outro. E a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo e o seu momento de crescer, de evoluir. Às vezes eu passo por algumas situações que hoje eu posso me desesperar. Já outras pessoas passam pela mesma situação e já tiram de letra, já não se desesperam como eu me desesperaria. Então cada um tem o seu tempo, o seu momento e cada um passa pelas suas experiências que são necessárias para poder alcançar a evolução, não é mesmo? E aí a gente vai observar que esse autodiagnóstico, esse autoconhecimento, ele é muito importante para nós, principalmente para a nossa evolução, para a gente poder compreender quem realmente nós somos, o que é que eu tenho de qualidades, o que é que eu ainda tenho de defeitos a serem modificados, a serem trabalhados, a serem melhorados dentro de mim. Porque nenhum de nós somos 100% bom ou 100% mal. Todos nós temos uma mistura dos dois.
Mas a gente precisa lutar para não deixar que os erros, que os defeitos possam sobressair sobre as nossas qualidades. Então, não é que a gente vá viver mascarado o tempo todo, usar uma máscara o tempo todo, porque a gente sabe que no momento a máscara vai cair, a gente não consegue usar essa máscara o tempo todo para Deus. Então, a gente precisa entender que nós temos que nos autoconhecer, perceber, nos enxergar realmente quem eu sou. Eu sou aquela pessoa que eu ainda, às vezes, sou grossa com as pessoas, às vezes sou indelicada com as pessoas, ainda xingo, ainda reclamo, ainda blasfemo contra Deus. Então eu preciso me reconhecer tudo isso e não me achar uma pessoa ótima, maravilhosa e perfeita, porque a partir do momento que eu me reconhecer ótima, maravilhosa e perfeita, eu não vou mudar. Eu não vou caminhar na direção da minha mudança, porque eu já acho que eu já mudei tudo que eu tinha que mudar e que eu já sou perfeita. E a gente sabe que não é assim. Nós temos hábitos a serem modificados, defeitos a serem corrigidos, nós temos preconceitos em nós a serem trabalhados, nós temos situações da nossa formação que está enraizada em nós, que foi da nossa infância, da nossa adolescência. Muitas vezes são valores que vêm de antepassados, de família, que também precisam ser trabalhados. Então esses valores, esses princípios também precisam ser trabalhados, porque o mundo vai mudando, o mundo vai também progredindo e a gente precisa acompanhar essas mudanças e essa evolução, baseado em princípios e valores morais sólidos. Eu preciso acompanhar toda essa evolução, toda essa mudança, mas de olho lá nos meus princípios e nos meus valores. E nos princípios e valores morais que nortearam a passagem de Jesus por aqui. Então eu preciso seguir esses ensinamentos do Cristo. Porque quando eu sigo os ensinamentos do Cristo, eu estou indo pelo caminho correto. Eu não estou seguindo os meus valores ou os valores de A, B e C. Eu estou seguindo aquilo que o Evangelho, aquilo que o exemplo do Cristo trouxe para a minha vida, que são os seus ensinamentos, os ensinamentos de amor, de bondade, de caridade, de humildade, de justiça, né? É o ensinamento de que bem-aventurado é aquele que sofre, porque ele vai ser consolado. E aí a gente pode entender como é que eu posso ser feliz se eu estou sofrendo, como é que eu posso estar feliz, alegre, satisfeito se o sofrimento está batendo à minha porta. Tudo depende da forma como a gente vai encarar o sofrimento, como a gente vai encarar a dor. Então, aí vem o sermão da montanha, né? Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence. Então, o que é que a gente observa no sermão da montanha? Ele fala várias bem-aventuradas, várias bem-aventuranças, e traz vários ensinamentos para a gente naquele sermão da montanha. Que a gente possa analisar cada passagem daquela, que a gente possa se perceber em cada uma daquelas passagens. Será que eu estou sendo bem-aventurado na aflição? Será que eu não estou me deixando levar pelo sofrimento e só estou enxergando o sofrimento? E no momento do sofrimento, como está a minha fé? Como está a minha confiança em Deus? No momento do sofrimento, eu estou me comportando como? Numa atitude de resignação, numa atitude de fé ativa ou numa atitude de conformismo, de passividade, me deixando levar pela dor, pelo sofrimento e muitas vezes me deixando levar pela melancolia, pela tristeza e entrando em depressão e muitos até se permitindo a ter pensamentos suicidas e até mesmo chegar a cometer o suicídio. Então nós precisamos entender que existem esses dois caminhos diante da dor, o bem sofrer e o mal sofrer. Se eu escolho o bem sofrer, eu vou passar pelo sofrimento de forma resignada, confiante, tendo confiança em Deus e na misericórdia divina. E acima de tudo, sendo resignada por entender que a vontade de Deus é melhor do que a minha. Que Deus sabe o que é melhor para mim. Não é a minha vontade, o meu desejo que precisa prevalecer. O que precisa prevalecer é a vontade de Deus. Porque Ele sabe melhor do que eu o caminho correto que eu devo seguir e quais são as pedras que serão colocadas no meu caminho para que eu possa aprender. Se não acontecesse várias situações nas nossas vidas que já aconteceram, se a gente olhar para trás para a nossa vida, fizer uma autoanálise, uma autorreflexão
de tantos momentos difíceis que nós já passamos, nós não seríamos o que somos hoje. Nós não teríamos aprendido tudo que a gente aprendeu com aquelas situações difíceis lá atrás. Então, todas as situações difíceis nos levam à evolução, ao progresso, nos levam a mudanças, né? Mudança de atitude, mudança do olhar sobre a vida, do olhar sobre o outro, sobre as pessoas e principalmente a gente precisa entender que tudo isso é o caminho que vai nos levar a essa mudança. A gente pode entender, mudar não é fácil. Por que mudar não é fácil? Porque vai mexer com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com os valores e princípios que estão enraizados em nós, vai mexer com os nossos preconceitos, vai mexer com uma série de situações que vai nos abalar, nos desestabilizar emocionalmente, psicologicamente, mas eu preciso enfrentar essa mudança. Por isso que é tão difícil a gente realizar a tão falada, tão badalada reforma íntima. Porque quando a gente fala em reforma íntima, uma reforma mexe com tudo, bagunça tudo, desarruma tudo para depois a casa ficar toda arrumada, toda bonita, toda organizada e toda cheirosa. Mas primeiro tem que passar pela bagunça. E passar pela bagunça para muitos não é fácil. Passar pela bagunça às vezes significa lhe tirar o chão, lhe tirar aquilo que lhe dá confiança, que lhe dá conforto, que lhe dá uma certa estabilidade. E quando mexe nessas situações da nossa vida que tiram o nosso desconforto, o nosso conforto e que nos desestabilizam, o que é que vai acontecer? A gente entra em desespero, no sofrimento e se deixa dominar pela cólera. No Evangelho, ele coloca aqui: muitas vezes foi dito que ele não colocava fardo pesado sobre homens fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Que a gente possa guardar também essas palavras, que o fardo ele é proporcional às nossas forças. Deus ele jamais vai colocar 100 quilos nos meus ombros se eu só tenho capacidade de suportar 10. Se eu só tenho capacidade de suportar 10, eu só vou carregar os 10 quilos. Porque ele, mais do que eu, sabe o que eu tenho capacidade de suportar. E que a recompensa ela vai ser proporcional à resignação e à coragem. Então, na medida que eu tiver resignação, que eu confiar na bondade divina, que eu me submeter a essa vontade divina, porque a resignação é você se submeter à vontade divina, mas se submeter correndo atrás daquilo que possa lhe gerar um alívio, um consolo, que possa lhe tirar do sofrimento e da dor. Então eu preciso ser resignada, mas eu preciso ter uma resignação ativa e não uma resignação passiva, conformada, onde eu vou, eu não posso fazer, Deus quis assim, né? A gente tem mania de dizer isso, Deus quis assim. Deus quer que você seja forte, que você demonstre a confiança que você tem nele, que você demonstre que você é uma pessoa de coragem, porque a partir da sua coragem e da sua resignação é que vai vir o merecimento, o seu merecimento. Então é isso que Deus quer de cada um de nós, que sejamos resignados e que sejamos confiantes, corajosos acima de tudo. E o que é essa resignação? A resignação é ter paciência diante da ingratidão, da adversidade, do infortúnio, diante do sofrimento, da aflição. São os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons a fim de sermos felizes. A resignação é um consentimento do nosso coração, diz o Evangelho, né? Que a resignação é um consentimento do coração. Então, a gente se resignar, a gente vai alimentar dentro de nós, dentro dos nossos corações, bons sentimentos. E a gente vai perceber que não há necessidade da gente se revoltar, da gente se rebelar contra Deus. Que não vai haver necessidade nenhuma de que a gente possa blasfemar, reclamar, se queixar o tempo todo. E quando a gente se queixa, a gente está deixando de ser resignado. Quando a gente se queixa, a gente está aumentando ainda mais, prolongando ainda mais o nosso sofrimento. Porque a queixa não adianta de nada, não resolve de nada. E quando a gente se queixa é porque a gente acha que a gente não foi merecedor daquilo.
E nós não sabemos o que fizemos no passado. E muitas vezes não temos ainda, pela nossa inexperiência, pela nossa imaturidade enquanto espíritos ainda aprendizes, encarnados aqui na Terra, pela nossa falta de aprendizado, pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento e esclarecimento, nós ainda não temos a visão de que nessa vida mesmo estamos colhendo o que plantamos. Que nessa vida mesmo, às vezes a gente pensa que todo mal que a gente passa aqui é relativo ao passado. E muitas vezes não é. Na maioria das vezes nós estamos plantando aqui mesmo, nessa vida, e aqui mesmo estamos colhendo. Então, os frutos, as causas das nossas aflições, muitas vezes estão muito mais na nossa vida atual do que nas nossas vidas passadas. Está lá também no Evangelho, nesse próprio capítulo 5 do Evangelho. E aí vem essa questão da resignação e do conformismo. A resignação, ela é ativa, ela é consciente, né? Ela vai me mover, me dar uma fé ativa, uma confiança de saber que eu não estou passando aquilo de forma injusta, que eu não sou coitadinha, eu não vou me fazer de vítima, eu não vou me vitimizar diante da situação, e sim eu vou correr atrás dos mecanismos que estão ao meu alcance para que eu possa compreender aquela situação, para que eu possa melhor sofrer, para que eu possa melhor passar pelo sofrimento e pela dor, e para que eu possa melhor compreender e aprender. Porque enquanto a gente não aprende, a dor não passa. A dor só passa depois que a gente aprende. Se a gente tem que aprender a trabalhar o orgulho, enquanto a gente não trabalhar o nosso orgulho, o sofrimento ele não vai passar. Se a gente precisa aprender a perdoar, enquanto a gente não aprender a perdoar, o sofrimento não vai passar. Muitas situações ainda vão nos incomodar. Então, enquanto nós estivermos sofrendo, é porque a gente ainda não aprendeu o que tínhamos de aprender. Que a gente tenha essa consciência. E a gente não pode ser conformista, né? A gente não deve jamais se deixar levar pelo conformismo. Por quê? Porque o conformismo é aquele, Deus quis assim, é assim que Deus quer, está na minha programação reencarnatória, é da vontade de Deus. A gente sempre dá essas desculpas, né? Para que a gente possa se acomodar, para que a gente possa ser passivo e se tornar uma pessoa como se estivesse inconsciente de toda a situação que está acontecendo conosco. Se a gente é espírita, se a gente vem na casa espírita, se a gente lê o Evangelho, a gente já sabe que nós não somos vítimas, né? E que nós não devemos ser passivos diante da dor e diante do sofrimento, porque isso vai nos levar a outras situações e vai fazer com que a gente demore ainda mais de superar essa dor e esse sofrimento. O grande mal que a gente causa a nós mesmos é a gente não querer mudar, não querer trabalhar os erros, as falhas, as imperfeições, não querer se modificar e fica sempre batendo na mesma tecla, ou então, como diz o ditado, dando murro em ponta de faca, querendo que as coisas sejam do nosso jeito e não percebendo que as coisas nem sempre têm que ser do nosso jeito. Na maioria das vezes as coisas precisam ser diferentes do que a gente quer, porque a gente não tem evolução ainda suficiente para saber o que deve realmente ser bom na nossa vida. A gente acha que uma coisa é boa de acordo com o que a gente vive aqui no plano material. Mas existem muitas situações por trás disso que a gente não consegue perceber, que a gente não tem nem a noção, não sabe nem a dimensão do que está por trás daquilo. Então, às vezes, é um filho que nasce, é um marido que chega, é uma esposa que chega, é um chefe que aparece na minha vida, é alguém que bate na minha porta pedindo um prato de comida. São várias situações da nossa vida, no nosso dia a dia, para estar ali testando a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa resignação, a nossa fé, para estar testando a nossa bondade. Vamos ver até onde vai a bondade dela. Será que ela realmente se tornou uma pessoa paciente? Então vamos dar situações e mais situações na vida dela para que ela possa testar a paciência dela, para ver se ela realmente já se tornou uma pessoa paciente, mais tolerante, se ela já conseguiu trabalhar essa paciência. Então, quanto mais a gente se queixar e mais a gente reclamar, mais a gente vai sofrer. Então, a gente precisa compreender isso. Isso é o que a gente chama de mal sofrer. Reclamando, se queixando, blasfemando contra Deus. O tempo todo, como diz, a gente ficar ranzinza, mal-humorado, né, com todas essas situações. Nada disso nos ajuda. E de que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade?
sendo as dores de hoje o resgate de nossas dívidas passadas, que a gente possa compreender isso, que a dor de hoje é porque eu estou resgatando, eu estou pagando uma dívida contraída lá no passado. O sofrimento constitui uma forma e uma oportunidade abençoada de quitação daquelas dívidas lá do passado e às vezes dívidas já contraídas nessa mesma existência. Portanto, feliz é aquele que salda os débitos com a justiça divina. Feliz é aquele que consegue quitar os seus débitos com a justiça divina. Porque aí a gente vai amenizando os nossos débitos, que são muitos, né? Não tem aquela história que a gente deve 100, a gente está pagando quem está devendo 100 reais está pagando 1. É assim que a misericórdia e a bondade divina agem nas nossas vidas. A gente não tem condições de pagar tudo que a gente deve numa única encarnação e de uma vez só, numa situação só. Porque assim a gente se desesperaria, a gente até enlouqueceria. Então a gente não consegue. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, permite que a gente vá pagando as dívidas em suaves prestações. Embora aos nossos olhos, muitas vezes, a dor pareça muito maior do que o que ela é. O sofrimento parece muito maior do que o que ele se apresenta. Mas que a gente possa ter certeza que aquela dose da dor, aquela dose do sofrimento é a dose necessária para nos impulsionar ao crescimento e à evolução espiritual acima de tudo. Porque o objetivo disso tudo aqui é fazer com que a gente evolua. E como é que a gente pode suavizar as nossas provas? Primeiro, a gente precisa moderar os nossos desejos. Às vezes a gente quer tanta coisa, né? E geralmente a gente quer tudo. Todas as coisas que nós queremos são coisas materiais, né? A gente sempre almeja bens materiais, coisas materiais. Então a gente precisa moderar esses desejos, porque às vezes esses desejos nos geram sofrimento. Eu quero ter uma casa, aí tem a casa. Eu quero ter um carro, aí tem um carro. Não, eu quero ter uma casa melhor, um carro melhor. E aí tem tudo e vai tendo. E nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar feliz, porque está depositando seu tempo e suas energias na conquista de coisas materiais, que não vão nos levar a esse progresso, a esse bem-estar da alma e do espírito, porque o bem-estar da alma e do espírito, ele vai vir a partir do momento que a gente conseguir trabalhar alguns sentimentos, algumas falhas, e que a gente vai fazendo conquistas nessa evolução espiritual, e não conquista na vida material. A vida material é necessária, precisamos dela, mas precisamos moderar os nossos desejos para que a gente não se torne escravo da vida material, escravo do desejo, escravo do poder, do status, do dinheiro, tudo isso. Porque quando a gente se torna escravo de tudo isso, a gente vai começar a sofrer, a gente já está atraindo o sofrimento para a nossa vida. A gente vai estar sempre insatisfeito, a gente vai estar sempre desconfortável. Vai sempre gerar em nós um vazio, uma tristeza, uma angústia, porque a gente está buscando as coisas de forma errada, a gente está seguindo o caminho de forma errada. A gente deve almejar as coisas materiais e buscar as coisas materiais, mas não priorizá-las em nossa vida. A gente tem que priorizar outras coisas. A gente precisa priorizar a nossa vida, a nossa evolução espiritual. Jamais colocar o corpo acima do espírito, ou jamais colocar a matéria acima do espírito. Então a gente precisa buscar a nossa vida, a nossa evolução espiritual e moral. Esse é o grande X da questão. Evitar também a inveja, porque inveja causa sofrimento em nós. Quando a gente inveja o que o outro tem, quando a gente fica de olho grande lá no que o outro tem, fulano comprou uma casa melhor, mudou de bairro, né? A gente já fica logo de olho na vida dos outros, fulano comprou um carro novo. Aí a gente já gera aquela pontinha de inveja, porque, né? Fulano já tem, eu não tenho. Aí às vezes você quer ter um igual, um melhor, e aí gera uma certa disputa, e aí vem a disputa, vem a inveja. Isso tudo é ruim para nós, é ruim para a nossa evolução e nos gera sofrimento. Então, quando a gente modera os nossos desejos, quando a gente evita a inveja, a gente está evitando o mal sofrer nas nossas vidas. Porque às vezes a gente está buscando sofrimento para nós. Sofrimentos que às vezes não nos pertenceriam, se a gente não se deixasse levar por esses desejos, por essas paixões e por esses sentimentos de ciúme, de inveja, de ambição,
porque a ambição também é uma coisa que nos traz sofrimento, aquela ambição desmedida, desequilibrada. Quando a gente se doa demais à vida material, como eu já falei aqui também, a gente precisa dar à vida material o valor relativo que ele é peculiar. Então, eu sei a importância da matéria, eu sei a importância da vida material, mas eu preciso entender muito mais a importância de que eu sou um espírito. Enquanto espírito, eu preciso colocar os valores espirituais acima dos valores materiais. Enquanto espírito, eu preciso entender que eu tive uma vida antes dessa, várias vidas e reencarnações antes dessa, que eu tenho essa vida e que o meu futuro depende do que eu estou fazendo aqui agora. Porque se eu estou aqui, como diz nosso irmão Cícero, pagando vexame, eu vou pagar vexame lá na frente também. Se eu estou aqui maltratando o outro, humilhando, se eu estou aqui achando que eu só devo viver para a matéria, para a ambição, para satisfazer o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, para satisfazer os meus desejos, as minhas paixões, eu estou indo totalmente pelo caminho errado. E eu estou plantando uma semente que eu mesma vou colher lá na frente. E essa semente não vai ser uma semente de árvore que vai dar bons frutos. Porque o fruto que eu planto agora, ele vai ser colhido por mim lá na frente. E quando eu colher, eu já vou colher um fruto que foi plantado, um fruto já doente. Não foi plantado um fruto sadio, foi plantado um fruto doente. E o fruto doente, ele vai gerar doenças lá na frente, né? Então a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender que todas essas situações desequilibradas, desmedidas, que nos levam por caminhos não muito agradáveis, vai trazer sofrimento para a nossa vida. E acima de tudo, a gente precisa aceitar com resignação as coisas que nos acontecem. E sem limites, fazer o bem ao próximo. Fazer o bem sem olhar a quem, de forma desinteressada, sem querer se exibir, se mostrar, se aparecer. Não, que a gente possa vir para o Luz e Harmonia trabalhar querendo realmente se doar e fazer o bem ao outro. Não venha para cá com outro interesse, que não seja movido pelo bem verdadeiro. Que eu saia na rua para distribuir a sopa, para levar um consolo, um apoio, um conforto, um cobertor quentinho nessa noite de frio, um mingau quentinho, uma sopinha quentinha, mas que eu faça isso não para querer me mostrar, me exibir, me aparecer, ou para querer ser melhor do que os outros, de forma alguma. Mas que eu faça isso porque eu tenho consciência de que hoje eu estou no conforto do meu lar. Hoje eu tenho cobertas numa cama confortável que me aquece. Mas em outros momentos eu posso já ter estado na situação daquele outro. E quem diz que ainda nesta vida ou em vidas futuras eu não possa vir a estar naquele lugar? Estar no relento, passando fome, passando frio. Então a vida, ela é muito dinâmica. A vida, ela inverte os papéis. Então às vezes hoje quem está numa situação mais favorável, amanhã pode não estar. Então a gente precisa compreender isso. E precisa ter consciência de que enquanto eu estou tendo tudo isso, eu preciso agradecer a Deus por tudo isso, mas saber agradecer da forma certa. Não é só agradecer e dizer, eu agradeço, e muitas vezes não está agradecendo da boca para fora, ou não está agradecendo verdadeiramente de coração. Como é que eu agradeço? É mostrando que eu vou fazer o bem. É saindo da minha casa nesse dia de chuva, nesse dia de frio e fazendo algo de bom para alguém. E não fingindo que o outro não existe, que a dor do outro, que o sofrimento do outro, que a situação que o outro está passando não existe. E ficar conformada com a minha situação dentro de minha casa. Não, eu preciso levar ao outro um pouco de apoio, de consolo, um alívio para aquela aflição, um alívio para o frio, para a fome, para a sede, para todas aquelas condições que nós sabemos que existem. Ainda mais agora nesse momento que estamos vivendo de pandemia, porque existem tantas pessoas precisando de nós. Existem tantas pessoas precisando ser ouvidas, precisando ser aconselhadas, precisando ser acolhidas, abraçadas, precisando de um carinho, de um afago, de uma palavra de apoio, de consolo. Existem tantas pessoas também com fome, a fome material, a sede material, mas existe aquelas pessoas que necessitam do abraço que você não pode dar nesse momento fisicamente, mas aquele acolhimento com o olhar,
o acolhimento do saber ouvir, do dar o conselho certo, do mostrar o caminho certo a ser seguido, né? Então a gente precisa compreender que às vezes essas pessoas aparecem na nossa vida e no nosso caminho quando a gente menos espera. Às vezes é uma mensagem no WhatsApp, às vezes é uma ligação, ou alguém que aparece do nada, alguém até que tem tempos que você não via, aparece do nada lhe apresentando tanta situação, tanto problema, e você para e pensa, eu preciso falar alguma coisa para que aquela pessoa possa enxergar uma luz no fim do túnel. Então é assim que Deus quer que a gente possa agir em favor daqueles que estão mais desfavorecidos do que nós. O que está um pouco melhor, mais sadio, vai cuidando do que está mais doente. E assim a gente vai, porque todos nós estamos no mesmo barco e todos nós ainda somos crianças imaturas e ainda somos espíritos rebeldes. Mas uns mais do que os outros. E aqueles que estão um pouco menos, que possam não esquecer de dar a mão àqueles que estão lá atrás. Então, bem-aventurado, como diz o Evangelho aqui, para a gente já ir encerrando a nossa fala de hoje, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Que a gente possa acreditar nisso, que a gente possa confiar nisso, que a gente possa acreditar na mensagem de Lacordaire, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, e ter a certeza de que nos submetendo à vontade de Deus, nós só temos a ganhar. Mas não é nos submeter com o conformismo, e sim com a resignação ativa, com a resignação que busca o alívio, que corre atrás daquilo que vai me trazer o alívio e que vai até amenizar ou até cessar por completo a minha aflição e o meu sofrimento. E que a gente possa encerrar a nossa fala de hoje com a mensagem, né, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Fonte Viva, que diz assim: glorifiquemos, ora a nosso Deus e paz, seja dada glória para todos sempre. Paulo, Filipenses 4:20. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando minha beleza. Quando a seda luziu famosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Com essa mensagem a gente vai encerrando a nossa fala na noite de hoje, agradecendo a Deus, aos nossos anjos guardiões, aos mentores desta casa, aos espíritos que nos protegem, que nos auxiliam na nossa vida, no nosso dia a dia, a oportunidade de servir, a oportunidade de aprender, agradecendo também pelas alegrias, pelas dores, pelas tristezas, pelas aflições que já nos alcançaram e que nos alcançam ainda hoje, que nos dão a oportunidade de crescer, de evoluir e de aprender. Que Deus, em sua finita bondade nesse momento, possa auxiliar e assistir a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes, auxiliando e assistindo a cada um em seus lares, em suas casas, com suas famílias, envolvendo a todos num ambiente de paz, de amor, de equilíbrio, de bondade,
de caridade e humildade nos nossos corações. Que sejamos guiados sempre pelo amor e pela prática do bem. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muita paz. Lembramos a vocês da semana que vem, né? A live da semana que vem, dia 17/5, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, itens 4 e 5, o maior mandamento. Muita paz, que Deus abençoe a todos.